Santo. Por isso tem liberdade de agir no nosso meio nesse momento. Fala conosco de uma maneira poderosa, Deus. Ministra, Pai, o nosso espírito, sara a nossa alma, vivifica o nosso corpo em Ti. Que nós possamos ter experiências poderosas com Deus vivo, com Deus glorioso, com Deus poderoso. Que Teu nome seja engrandecido neste lugar. Chamamos a Tua presença aqui, chamamos o Teu poder aqui, chamamos a plenitude do céu neste lugar, ó Deus. Que nós possamos ter experiências poderosas com Deus vivo. Toca-nos, ó Pai, visita a Tua igreja, visita as famílias aqui representadas. Nós chamamos, ó Pai, aqui o céu na terra. Nós chamamos, ó Pai, os Teus milagres. Nós Te pedimos, dá ordem aos Teus anjos poderosos em Ti, ó Pai, para estarem conosco aqui nessa noite, no momento da palavra. Que a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra ministre o nosso espírito, que a Tua palavra renove as nossas forças, ó Pai, e nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado aqui. Que curas aconteçam neste lugar, que libertações aconteçam neste lugar, que salvação seja liberada e alcançando vidas, famílias de uma maneira poderosa. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa noite, nós chamamos a Ti neste lugar e pedimos, marca-nos, visita-nos, nos abençoa de uma maneira poderosa. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o texto do livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que nos diz assim. Você pode abrir comigo, você que está em casa aí também abra a sua Bíblia, e nós vamos colocar aqui também no telão. Vamos lá, Mateus 19, a partir do versículo 16, nos diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom? Né? Aqui já nos diz a outra versão, nos diz eis que se aproximando dele um jovem, né, lhe disse: Mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Faço já tudo isso, e tenho observado tudo isso. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aí está ótimo. Esse é um texto muito importante, muito interessante, aonde nós vemos um jovem, né, igual está escrito aqui nessas versões, que tinha muitas posses, tinha muitos recursos, tinha muitos valores físicos, e ele faz uma pergunta para Jesus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Ele pergunta: Jesus, o que eu farei para ter a vida eterna? Eu quero meditar nesse tema aqui, vida eterna, porque quando nós lemos esse texto, se nós lemos como nós lemos ele agora, superficialmente, com certeza nós vamos deixar passar e perder muito daquilo que esse ensinamento tem a nos falar aqui, que essas palavras têm a nos explicar, a nos dizer sobre essa vida eterna. Então, quando nós vemos esse jovem perguntando para Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? É bem interessante aqui, que quando nós analisamos esse texto, nós vemos que Jesus responde a esse jovem, mas quando ele responde a esse jovem, ele começa a falar: honra teu pai e tua mãe. Uma das coisas que ele disse aqui, ele diz aqui
cumpra alguns dos mandamentos, né? Por exemplo, alguns desses mandamentos: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e ele vai falando sobre isso. Alguns desses mandamentos, dessas palavras de Jesus, se referem ao cumprimento delas para que você seja abençoado aqui, nessa vida. Alguma dessas palavras de Jesus não está se referindo só à sua vida quando você morrer, ou quando o Senhor te chamar, quando Ele te chamar para a eternidade, quando você for promovido à glória, amém? Que a morte não é uma separação, a morte é uma proximidade com aquele que nos criou, glória a Deus por isso, amém? Então, nós temos que entender que Jesus não estava só falando dessa vida eterna. Aos manuscritos do primeiro século, da época de Jesus mesmo, dizem que existia diversas discussões entre os rabinos da época de Jesus mesmo, e usavam o termo vida eterna, e esse termo não se referia somente à eternidade, ao quando o Senhor te chamasse, mas se referia sim à eternidade, mas também quais as atitudes, o que eles deveriam fazer na terra para que a vida eterna ou a eternidade começasse a influenciar a vida deles já aqui, agora, nesses dias, começassem a tocar a casa deles, começassem a tocar as suas emoções, começassem a tocar a sua família, porque o homem, desde o Éden, tinha contato com aquilo que é eterno. Quem está aqui? O homem tinha contato com aquilo que é eterno, e se você tem contato com aquilo que é eterno, a tua vida começa a ser influenciada por essa eternidade, e aquilo que estava complicado começa a descomplicar. O poder do alto entra em ação na vida dessa pessoa. Só que a partir do pecado de Adão e de Eva no jardim, algo que aconteceu foi eles quebrarem esse contato com aquilo que é eterno. A Bíblia diz que foram colocados querubins na porta do jardim do Éden, para que o homem não acessasse mais esse jardim, que na verdade é um símbolo, o jardim do Éden é um símbolo da nossa vida plena com Deus, de nossa vida na eternidade. E esse jovem pergunta isso não só preocupado com sua vida após a morte, quem está aqui? Mas ele estava querendo também que a sua vida na terra pudesse experimentar do sobrenatural, pudesse experimentar do poder do alto, pudesse ser marcado pelo poder do Senhor. E é isso que esse texto está nos falando sobre vida eterna. Está se referindo à nossa eternidade, sim, mas nós temos que entender que alguma das respostas que Jesus dá para esse homem se refere a você aqui. Não está ligado diretamente com a eternidade, está ligado com você ser abençoado aqui. Quem está aqui? Honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Quem está aqui? Então, quando essa eternidade é citada no texto bíblico por Jesus, não está falando só após a morte. Está falando como você na terra atrair o céu, ou atrair essa eternidade para a terra. Atrair o poder do alto para a terra. Um dos nomes do nosso Deus na Bíblia é o Eterno. Então, quando nós entendermos isso, a força que tem isso, já começa a mudar muita coisa, porque agora Deus quer fazer com que o homem que estava separado dele, que é eterno, que é um Deus eterno, se aproxime dele, e quando ele se aproxime dele, não só se aproxime, mas seja marcado por essa eternidade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a meditar sobre a eternidade, nós vamos ver que um homem que fez coisas que ao homem natural parecia ser impossível, e fez na terra, o rei Davi, ele falava: tu és eterno, de eternidade a eternidade, o teu nome é grande. Então Davi não estava falando sobre uma eternidade, quando ele morreria, ele conheceria o nome dele. Não, essa eternidade foi atraída por esse homem Davi agora, na época dele. E quando essa eternidade tocava o menino Davi, cheio de trauma, cheio de dificuldades, cheio de guerras em sua própria alma, ele começou a ver o sobrenatural, o poder do alto marcando a história dele. As guerras foram ficando mais fáceis.
Porque a Bíblia diz que quando o Eterno se manifesta entre os homens, os inimigos do seu povo têm que se esconder nas montanhas e fugir, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de guerra, e se essa eternidade vem na terra, Davi sabia disso, Davi conhecia sobre isso, Davi tinha um desejo na alma dele, e Davi começou a fazer loucuras, principalmente quando ele começou a assumir o reino de Israel. E o foco dessa loucura dele era aquilo que era eterno. O que é eterno? Eu quero. Porque ele sabia que a eternidade, ela podia influenciar ao teu hoje e agora. Por que Deus, através do seu Espírito, cura uma pessoa? Porque no céu, onde é eterno, não tem enfermidade. E quando a eternidade vem à terra e marca o homem, vem cura. O homem que está cansado em sua alma, está assolado em suas emoções, está passando momentos difíceis emocionais, a Bíblia diz que no céu não tem lágrima, e não está falando que, está dizendo que a eternidade ela pode vir também na terra. Não é que você não vai chorar mais na terra, agora eu vou ficar durão aqui, não é isso, mas a força do céu vai te ajudar a lidar com aquelas lágrimas. Então nós vemos que homens em toda a Bíblia começaram a entender que essa separação era opcional, mas Deus criou maneiras para o homem se aproximar de novo daquilo que é eterno. E aí nós começamos a entender que precisamos entender o que Jesus estava dizendo para esse jovem que dizia: o que eu preciso fazer de bom? Que coisa boa que eu posso fazer aqui para melhorar minha vida? Aí Jesus fala: por que você pergunta do que é bom? E ele estava falando com pessoas que conheciam a palavra, porque ele disse que cumpria todos aqueles mandamentos. Muitos de nós achamos que métodos, maneiras ou jeito que fazemos aqui na terra pode resolver os nossos problemas, pode ajudar, mas eu quero falar hoje com vocês algo que vai mudar e tem o poder de mudar a minha, a tua vida, como mudou na Bíblia inteira desses homens de Deus que tiveram contato com aquilo que é eterno, que é o poder da eternidade. O que a eternidade pode fazer em nossa alma, o que a eternidade pode fazer em nossas vidas, o que esse poder sobrenatural do alto pode mudar a nossa história. Amém? E esse tem que ser o nosso foco. A Bíblia nos explica que a Bíblia começa assim, com a palavra chamada Bereshit, no hebraico. Bereshit, Bará, Elohim, né? No início criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no início não é a melhor tradução para nós entendermos esse início da Bíblia, porque a palavra Bereshit, em sua originalidade, significa em um princípio, não só aquele, só teve um princípio. Então antes disso, algumas coisas foram estabelecidas por Deus também, e é nisso que eu tenho que concentrar minha vida. Porque se eu concentrar minha vida somente naquilo que é natural, que é desde o início da criação até agora, isso não vai trazer resposta para a humanidade. O que traz resposta para a humanidade é aquele chamado Jesus Cristo, que é desde a eternidade, como diz João 1:1. No princípio, Bereshit, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então antes de tudo ser criado, Ele já existia. Então nós estamos falando que o nosso Senhor Jesus é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus, e Ele era Deus. Então quando nós entendermos que o nosso foco tem que ser naquilo que é eterno, você vai ver que as tuas preocupações naquilo que é natural começam a perder a força em tua vida, e aquilo que você não estava conseguindo vencer, você vai começar a ver a mão
do céu vindo sobre ti, porque se o eterno for chamado na vida de uma pessoa, numa região, numa igreja, numa família, algo poderoso começa a ser liberado sobre esse povo. Nós temos que entender isso. Igreja, antes das coisas serem criadas, antes do mundo ser criado, Jesus Cristo já foi crucificado por você. Coisa louca, né? Porque eterno não é tempo de relógio, é eterno, já foi feito. Então antes de Deus te criar, Ele falou: vou criar elementos de eternidade, na verdade, né? Ele já existia ali. Por exemplo, em Apocalipse, nos diz assim, 13:8, adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a minha vida na terra tem que ser que o amor de Deus pela minha vida, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, João 3,16, mas tenha a vida eterna. Então antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, antes dos 6 dias da criação ser estabelecido, e no 6º dia Deus criar o homem, antes de tudo isso acontecer, Deus te amou tanto, que Jesus Cristo já foi preparado para isso, crucificado. Então quando você se apropria do sacrifício de Jesus Cristo, você não está se apropriando de algo natural, de algo mecânico, de algo que foi criado pelo homem, você está se apropriando de algo que habita desde antes da fundação do mundo, habita na eternidade. A Bíblia diz que o amor de Deus também já existia antes da eternidade pela tua vida. Muitos dos nossos problemas não conseguem ser rompidos ou superados porque nós focamos naquilo que é natural. Nós queremos o aplauso do homem, nós queremos o amor do homem, nós queremos o carinho das pessoas, nós queremos a valorização das pessoas. Tudo isso é importante, mas não é mais importante do que o amor de Deus, que é eterno. Ele sempre existiu, então ele não sofre variação. Porque a Bíblia diz que Deus foi lá te buscar quando você estava num caminho tortuoso, o amor dele te achou no meio da lama. Não sofre variação, Ele te ama e te ama, e esse amor eterno é poderoso para estraçalhar medo, ansiedade, angústia, problemas emocionais. Esse amor tem o poder de mudar radicalmente a tua vida, a tua história. Oh, aleluia! Bereshit, antes de Bereshit tem coisas que já existiam, e é nessas coisas que a minha fé tem que estar. A fraqueza da igreja muitas vezes está concentrada em olhar e se apropriar daquilo que é natural, sem entender que se eu olhar para aquilo que é eterno, tudo vai ser diferente na minha vida. Jeremias 31:3 nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei. O amor de Jesus Cristo não começou há 2000 anos atrás, por você. O amor de Deus pela humanidade não começou um tempo atrás, é o amor eterno dele. Por isso, com benignidade eu te atraí. Jeremias 31:3. O amor de Deus já existia antes da fundação do mundo. Então deixa eu falar algo para vocês. Nós temos que entender as palavras que Jesus disse para aquele jovem. Por que você quer fazer coisas boas da terra, princípios bons? Por que você quer fazer isso? Busca aquilo que vai te dar a vida eterna, aquilo que é eterno, que vai manifestar essa eternidade na tua vida agora. A Bíblia diz que existe um trono onde Deus governa tudo, aonde os reis da terra tremem, aonde o exército celestial inteiro estremece e treme diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que o trono dele é desde a eternidade, é eterno.
Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Tu tem o governo de tudo, e eu chamo esse governo na minha vida, eu chamo esse governo na minha família. Que o Teu trono seja estabelecido na minha história, na minha vida, na minha família. O Teu trono é poderoso, e o meu Jesus, o meu amado Jesus, está à destra desse Deus e desse trono, que governa tudo que existe, tudo que há. Aonde o céu inteiro se dobra diante dele, não tem força, não tem autoridade, não tem palavra contrária, não tem maldição, não tem medo, não tem inveja, não tem mentira que pode superar a autoridade, o governo e o poder do meu Deus. Davi sabia disso. Davi sabia disso. Salmo 10, versículo 16 diz assim: o Senhor é um rei eterno. Ele é rei desde a eternidade. Ele não virou rei numa época, ele não virou rei numa geração, ele não começou a ter governo dos povos num determinado tempo. Não, ele sempre tem o governo. A eternidade dele precisa ser chamada: venha o teu reino. O que é chamar um reino na terra? Não é um reino natural, não é um reino de homens, é o reino eterno do nosso Deus se manifestando na terra. O Rei eterno, 1 Timóteo 1,7, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos, amém. Ao Rei eterno, oh, aleluia. O Senhor é Rei eterno, da sua terra as nações somem. Pessoas podem nos auxiliar nessa terra, homens podem nos auxiliar nessa terra, pessoas de autoridade podem auxiliar a tua vida, mas eu e você temos que entender o que Jesus quis dizer para aquele jovem: busca o trono que é eterno, que venha o teu reino. Quando nós chamamos pelo reino de Deus, nós chamamos para aquilo que é eterno. E se é eterno, tem o poder de mudar radicalmente a nossa história, tem o poder de mudar radicalmente a nossa vida. Oh, aleluia, oh, aleluia. Jesus morreu foi crucificado antes da fundação do mundo. Ele nos salvou ali. 2 Timóteo 1,9 nos diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Antes da eternidade, Ele já nos abençoou. Antes da eternidade, Ele já mudou o nosso destino. Então essa noite eu e você estamos aqui para chamar por aquilo que é eterno. Cuidado com as distrações desse mundo, cuidado com aquilo que o inferno tem feito nesses dias com tua vida. Se concentre e busca aquilo que é eterno. Satanás chega para Jesus e diz: Jesus, transforma essas pedras em pães. 40 dias sem comer, com fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra eterna que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus já habitava antes da fundação do mundo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo que Deus fala é eterno. Toda a palavra de Deus é poderosa. Tudo que Deus falou não volta vazia, por causa da eternidade que consiste as palavras dele. Se joga daqui desse monte, o Senhor dará ordem aos teus anjos em teu favor, para lhe guardar.
tentará o Senhor seu Deus. Tentar a Deus na Bíblia é quando você precisa de um sinal físico, natural, material, para ter uma comunhão e dizer que Ele é Deus. Se Ele me prosperar, eu vou glorificar Ele, vou conhecer Ele. Se Ele me curar, aí... Já vi muitas pessoas ser curadas de doenças terminais e depois de 2 meses não sabe nem mais quem é Jesus, está longe, está até na doideira por aí. Quem está aqui? Satanás queria que Jesus trocasse as coisas naturais. Nós não conhecemos a Ele por aquilo que Ele nos dá, nós conhecemos a Ele por aquilo que Ele é. Ele é desde a eternidade. Ele já te amou antes da eternidade. Ele já te salvou antes da eternidade. É só você querer a salvação, ela já está ali. Ele já te curou antes da eternidade. Ele já manifestou a glória dele antes da eternidade. A Bíblia diz que a glória de Deus é eterna, habita desde sempre. Jesus, se prostrados me adorar, todo esse reino e glória do mundo que você vê, eu vou te dar. Só o Senhor Deus servirá, só Ele adorará, só Ele prestarás culto. Aqui tem algo muito poderoso que Jesus fala aqui, e que você recebe em tua alma, em teu espírito, essas palavras que Jesus disse para o inferno, e fez o inferno recuar, e que o inferno também recue de tua casa, o inferno recue de tua família, o inferno recue de tua vida profissional, o inferno recue. Jesus está dizendo que só Ele adorará, só Ele prestará culto. Quando os homens cultuavam a Deus, eles acessavam a eternidade. Quando os homens acessavam a Deus em toda a Bíblia, eles acessavam aquilo que é eterno. Eles acessavam o trono de Deus, eles acessavam a glória de Deus, eles acessavam o poder de Deus, a grandeza de Deus, a autoridade de Deus, a salvação de Deus. Quando eles acessavam e cultuavam a Deus, eles acessavam aquilo que é eterno. É por isso que quando homens de Deus tinham experiências com Deus no Antigo Testamento principalmente, eles levantavam um altar rapidinho, porque eles entendiam que veio uma palavra de Deus sobre eles. Então eles, para viverem aquela palavra de uma maneira natural, eles sabem que não conseguiriam viver. Então eles levantavam o altar e diziam: que seja aberta uma porta até a eternidade, para que eu acesse essa eternidade. Então quando Jesus diz só Ele cultuará, só Ele servirás, essa palavra é culto mesmo, que era feito no Antigo Testamento ali. O altar, levantava o altar, adorava a Deus. E hoje que essa palavra entre no teu coração, a maneira como eu e você vamos acessar a eternidade é quando o altar estiver de pé. Quando o altar está de pé, o céu desce na terra e a eternidade começa a manifestar a glória dele em nós. Precisamos que os altares em nossa vida, em nossa casa, estejam de pé. O altar é uma porta aberta para você acessar aquilo que é eterno, para acessar aquilo que é poderoso na tua vida. Oh, aleluia. Davi dizia assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho que é eterno. Se eu chegar no lugar que é eterno, Deus, vai mudar, vai ter mudança. Que eu e você possamos nessa noite levantar o altar e atrair a eternidade para as nossas vidas, e chamar aquilo que é poderoso para a nossa história. Mudar destino pessoal teu, mudar destino de famílias, de casas. Eu e você precisamos acessar aquilo que é aquele que é eterno. Na eternidade tem sabedoria, na eternidade tem salvação, na eternidade tem cura. O livro de Provérbios diz: eu, sabedoria, estava lá com Deus antes do mundo ser criado.
Quem estava com Deus antes do mundo ser criado? Já está a resposta aí para quem é a sabedoria. E a Bíblia nos diz que estava lá. Então quando você vai acessando a eternidade, a sabedoria do alto vem sobre a tua história. Essa temporada eu e você precisamos de sabedoria do alto para saber como lidar com as coisas que estão à nossa frente. Vamos acessar o sobrenatural. Cadê o altar? Cadê o altar? Vamos erguer esse altar. Esse altar tem o poder de mudar o nosso destino, mudar a nossa história. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu creio que Deus está fazendo a minha e a tua vida entrar numa nova temporada. Oh, aleluia. A vida eterna é essa, diz a minha Bíblia e a tua, que conheçam a Ti. É isso a vida eterna. O problema é que nós queremos ter uma vida plena aqui embaixo, com os conselhos do homem. São bons, mas são falhos, são fracos. Quando vem uma pancada como o mundo inteiro tomou nesses dias, eles mostram instabilidade. A ciência tem que ser honrada por aquilo que tem feito até agora, mas quando toma uma pancada, todo mundo fica que nem barata tonta, não sabe o que fazer. Mas quando um altar é colocado na terra, ele abre uma porta nos céus, e a eternidade começa a se manifestar naquele lugar. Deus fez um monte de promessa para Abraão. Sabe o que Abraão fez? A Bíblia diz que ele ergueu um altar. Posso ler aqui já? Ele ergueu um altar e chamou aquele altar de O Senhor é Eterno. Eu só vou conseguir viver tudo isso se a eternidade tocar minha vida. E tocou. Deus abençoou aquele homem. E para você entender como que é forte esse princípio da eternidade, a Bíblia diz que eu e você, através de Jesus Cristo, somos herdeiros de Abraão. É uma bênção eterna, não se perde, não se fraqueja. Aquele que pela fé em Jesus Cristo se achega diante de Deus em Jesus Cristo é herdeiro das bênçãos que foram liberadas sobre Abraão. Por quê? Porque ele acessou uma bênção eterna, não uma bênção passageira, que o homem rouba, que a traça pega. Por isso que Jesus disse, e ele não estava querendo que a humanidade vendesse todo mundo para ser espiritual, vendesse tudo que tinha e desse para os pobres, porque aí o pobre ia ficar rico, aí o pobre também ia que vender, aí o outro não é isso que Jesus está falando. Quem está aqui? Ele está dizendo, não junta aqui, seja sábio, junta lá, porque se você abrir uma porta e juntar lá na eternidade, aquilo que é eterno, ninguém vai tocar. Eu fico imaginando as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, e o que vai acontecer com os nossos filhos se nós entendermos isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos arrebentar as portas do inferno e entender isso, porque ninguém pode parar aquilo que é eterno. O inferno sabe disso. O inferno sabe disso. Oh, aleluia. Deus quer marcar a tua história. Nós só precisamos levantar o altar. Levanta o altar. Como que se levanta o altar? Como que nós podemos levantar um altar hoje? O altar hoje, a Bíblia diz que eu e você podemos levantar esse altar na nossa vida espiritual na terra. O altar tinha um sacrifício de homens, de pessoas, um sacrifício eterno. Quando eu começo a me apropriar pela fé daquilo que Jesus fez antes da eternidade por mim, esse sacrifício começa a fazer parte da minha vida. Ele está no altar. Sacrifício no altar, na Bíblia, nas palavras hebraicas, tem a ver com o amor de Deus, onde Deus substituía um pelo outro, por causa do amor. Quando eu começo a me apropriar desse amor desde a eternidade,
Não é um amor que eu comecei a conhecer ontem. É um amor que existe desde sempre. Desde sempre. Desde sempre Ele me amou, antes de eu existir. Esse é Deus. E quando eu começo a trazer isso para a minha vida, eu estou deixando esse altar repleto daquilo que é eterno, e uma porta começa a ser aberta. O altar tem que ter o fogo. A minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz, em Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito que existe desde a eternidade, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas, para que servamos um Deus vivo. Espírito eterno, fogo, amor, sacrifício. Deixa isso estar presente na tua vida. As ansiedades, os medos, as inseguranças, todos eles são atributos que começam a entrar em nossa alma, fazendo nós afastar aquilo que é eterno. Se apega aqui, se apega naquilo que te traz medo, se apega naquilo que te rouba a eternidade. Não estou falando de salvação, estou falando de hoje. Hoje Deus pode marcar a nossa casa, a nossa igreja, a tua vida, a tua família com essa eternidade. E se isso acontece, nada mais é igual. Abraão acessou a eternidade, e hoje você podemos pegar a rabeta da bênção dele por causa do que ele acessou a eternidade. Davi acessou a eternidade, sabe o que Deus disse para ele? De geração em geração não vai deixar de existir quem suba no trono no teu lugar, até o fim dos dias. Quem está aqui? De geração em geração Davi. Por quê? Esse homem acessou a eternidade. Esse homem levantou um altar em Israel que tinha adoração a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 40 anos. Eu quero o que é eterno. Cadê a arca que representa a glória, que representa o que é eterno, que representa o poder? Que quando João em Apocalipse olhou lá para o céu, ele viu a arca lá. O que foi feito na terra é só um símbolo do que tem lá. Eu quero isso que é eterno, essa glória que eu vi lá, eu quero. Aí ele fez de tudo para ir buscar, foi buscar. Moisés subiu até Deus e Deus deu a planta do tabernáculo para ele, faz igual que você viu. E quando ele colocou o tabernáculo na terra, Deus pegou uma nação escrava, arrebentada, destruída, e colocou entre das maiores nações do mundo. Porque acessou o que é eterno. Então por que nós estamos ainda perguntando como que nós precisamos fazer para melhorar aqui e ali? Acessa o céu. Acessa o céu. Pai nosso que estás nos céus, teu nome é santificado por causa da grandeza do teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita assim a tua vontade, assim na terra, como tem sido feita lá no céu. Quando nós entendemos a força de acessar a eternidade, tudo se faz novo em nós. Levanta o altar, ergue o altar, deixa o Senhor tocar a tua história, deixa o Senhor mudar o teu destino, deixa o Senhor mudar a tua vida, a tua alma. Deus, Senhor, tocar as tuas emoções nessa noite. Chama por aquilo que é eterno, igreja. Chama pelo poder do alto. Deus tem muito mais a fazer na tua vida. Deus tem muito mais a fazer na tua história do que simplesmente você trabalhar, ter recurso e tocar a sua vida, casar, ter filho, depois envelhecer e é isso. Não! Porque quem conhece a Jesus Cristo tem acesso à eternidade, e a Bíblia diz que na eternidade nós vamos conhecê-lo e continuar conhecendo, porque não vai ter fim pela grandeza dele. A eternidade nós vamos conhecê-lo, e Deus tem grandes coisas para a tua vida e para a minha vida. Então deixa esse espírito de derrota sair da tua vida, deixa essa apostasia sair do teu coração, deixa essa mentira que o inferno está colocando na tua vida, e vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o alto.
Oh, aleluia! Homens em toda a Bíblia tiveram acesso ao sobrenatural e mudaram a história. Meu Deus! Gideão era um homem medroso, temeroso. Teve um contato com o que é eterno. $180.000 homens cercaram a nação de Israel. Aí Deus falou: não, vai com 300 só. Será, Deus, tem certeza? Gideão, você acessou o eterno. Para que o homem não se aproprie do que eu vou fazer, porque isso é algo do céu. Vai só com 300. Quem está aqui? O que nós poderíamos falar dos profetas na Bíblia? O que nós poderíamos falar de reis que acessaram o que é eterno? O que nós poderíamos falar de Jesus Cristo, quando Ele manda os discípulos jogar a rede para o outro lado, e o Pedro diz assim: ó, por causa na tua palavra eu vou jogar, hein? Pode jogar, é eterna. E ele joga, vem uma multidão de peixe. O que nós poderíamos falar por toda a Bíblia de homens? Poderíamos falar de Jacó, que está no momento mais difícil da vida dele, e ele está fugindo do irmão, queria matá-lo, uma confusão, a vida dele está de cabeça para baixo, ele dorme e sonha com uma escada. A escada ia para onde? Para o que é eterno. Ele diz: ai de mim, porque eu vi o eterno, eu vi aqui a casa de Deus morrer. Qual é o homem que pode se achegar até Deus, que é eterno, e ficar vivo? A própria palavra diz. Mas eu e você em Jesus Cristo, 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 eu e você em Jesus Cristo. Salmo 24 nos assusta pela profundidade do que quer dizer o que eu estou explicando para vocês nessa noite, e que o Espírito Santo marque a tua vida com essa verdade. Quando você ora, quando você busca a palavra e deixa essa palavra fazer parte da tua vida, como Davi dizia: mostra-me o teu caminho eterno. A palavra, qual é a palavra, qual é o caminho, me mostra isso. Isso ia mudando a vida dele. Quando você vai fazendo isso, aonde você estiver, você vai abrir uma porta para a eternidade. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ai, acabou. Pode fechar a Bíblia, já podia ir embora agora. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele a fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura dolosamente, promete e não cumpre. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se você vê a face do Deus de Jacó, você viu aquele que é eterno. Se você viu aquele que é eterno, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Portais eternos. O problema é que a igreja faz experiência com a fé. Me falaram que se eu orar assim, tal jeito, as coisas vão acontecer. Sim, a Bíblia nos dá muito ensino sobre oração, mas se o teu foco for igual a esse jovem perguntando: o que eu faço? Se eu fizer assim, vai dar certo? Jesus está falando:
entendeu nada. Acesse a eternidade. Que as tuas orações cheguem lá. Que a tua adoração chegue lá. E não é o teu esforço nem o meu, é Jesus Cristo em nós. A esperança dessa glória é Jesus Cristo em nós, que nele todas as coisas faz convergir nele céus e terra em uma coisa só. Quem está aqui? A Bíblia diz que em Jesus Cristo todas as coisas se convertem, todas as coisas se ajuntam nele, tanto o céu como a terra se tornam um, em Cristo Jesus. Então chama esse sacrifício eterno para a tua vida, não só por causa da salvação eterna, mas para mudar a tua vida agora. Ele tem o poder de te curar, Ele tem o poder de manifestar a glória dEle, Ele tem o poder de mudar a tua história, o teu destino profético. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa essa presença poderosa de Deus começar a tocar a tua vida. Quando Jesus disse, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar a promessa do Pai. Eu vou pegar o poder da eternidade e vou derramar na terra. Eu vou pegar o Espírito do vivo Deus, o próprio Espírito do Eterno, eu vou derramar ele sobre a tua vida. E quando o Espírito do Eterno vier, quando o Espírito Santo vier, quando uma pessoa ela se rende ao Espírito Santo, aquilo que é natural começa a perder força, porque a força do céu começa a vir sobre ela, a autoridade do céu começa a vir sobre ela. Depois que Jacó acessou o que é eterno, Deus mudou a história desse homem. Deus mudou a história desses homens. Um dia Pedro está lá. Pedro é aquele bagunceiro da Bíblia. Fala a hora que não tem que falar. Briga a hora que não tem que brigar. Quer pegar Jesus e não deixar ele na cruz. A confusão. Aí Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Então agora a eternidade desse... Vou te dar chaves. Tudo que você abrir vai abrir, tudo que você fechar vai fechar. Nós não estamos lendo filosofia, nós estamos lendo o poder de Deus para aquele que crê. Um homem que teve revelação do céu, porque buscou entender quem Jesus era. É o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando ele tem a revelação do céu, a eternidade vem sobre Pedro. E quando nós levantamos um altar a Deus nessa terra e chamamos a eternidade, tudo se faz diferente. O que nós falaríamos de homens de Deus em toda a Bíblia que acessaram a eternidade? São chamados no livro de Hebreus capítulo 11 como homens de fé, os heróis da fé. Por que da fé? Porque acessaram o que não viam. Porque a Bíblia diz que aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Mas eles conseguiram ver aquilo que é eterno pela fé. E aí essa eternidade visitou a vida deles. Então hoje aqui que o poder do alto possa tocar a tua vida, que a eternidade possa tocar a tua casa, que a eternidade possa mudar o teu DNA, mude a tua história, mude o teu interior, mude a tua vida por completo de uma maneira poderosa, que a eternidade possa fazer coisas novas na tua história. Deixa a eternidade quebrar teu coração de pedra, deixa a eternidade fazer algo poderoso na tua história, deixa a eternidade mudar o teu destino eterno. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paulo escreve a carta e encerra com isso a carta de 2 aos Coríntios. Ele escreveu a carta de 1 aos Coríntios. E foi lida essa carta na igreja de Corinto. Mas começou muita confusão lá.
O pessoal não entendeu muito o que Paulo quis dizer, outros, isso não tem nada a ver, e começaram nessa situação. Aí Paulo tem que escrever a carta para os líderes da igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, e ele escreve textos muito fortes, segundo aos Coríntios. Ele fala sobre fortalezas espirituais, mente aprisionada, ele vai falando sobre tudo isso. Mas ele fala algo que eu quero compartilhar com vocês, na carta de 2 aos Coríntios, que diz, vamos abrir lá 2 Coríntios capítulo 4, vamos ver desde o versículo 16, e a gente encerra com isso, e vamos chamar o céu aqui, vamos chamar aqui, porque o Senhor já fez, Ele não vai fazer, e aqueles homens que acessavam ao sobrenatural, à eternidade, começavam a experimentar agora, o que eles um dia vão experimentar, de uma maneira muito poderosa na eternidade. Oh, aleluia, oh, aleluia. Versículo 16, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz, não desanimem, não desanima não, continua, fica firme, não desanime, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele brinca com as palavras para a igreja dos Coríntios, ele brinca com as palavras. Você pode perceber que ele diz assim, no versículo 17, porque a nossa leve, aí ele diz, as coisas do céu são pesadas, a tribulação passa, o vento leva, ela vem, mas o vento leva, mas o que é de Deus, tem um peso que o inferno não consegue remover, que o inferno, a glória de Deus. Ele diz, olha, a leve, e ele diz, as coisas de Deus são pesadas. A palavra glória é peso. Ele diz a leve, e ele diz a pesada glória. Ele diz a momentânea tribulação, e ele diz a eterna. Olha as comparações, leve, pesada, momentânea, um período, eterna. Se vocês entenderem aquilo que é eterno, ele está dizendo, essa sua leve e momentânea tribulação, como Deus vai mudar a tua história. Aí ele começa a falar leve, pesada, momentânea e eterna, e ele diz tribulação, glória. Eu queria conhecer qual é a tribulação que vai derrubar a tua vida, as tuas emoções, a tua alma, quando você estiver acessando a glória eterna do teu Deus. E ele diz, olha como fica poderoso esse texto, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz, cria, prepara o ambiente, abre o caminho para que você possa receber em tua vida aquilo que é pesado, eterno e glorioso. Como o inferno treme da glória de Deus. E aí ele diz, não atentando, não se concentra nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Trabalhe, conquiste, avance, prospere, vai, igreja, nós temos que avançar, nós somos chamados para ir para a rua, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus onde quer que Ele nos levar. Mas você só vai ter êxito nisso, quando você entender
que você não precisa se concentrar somente naquilo que se vê, porque o que se vê passa. Você está vendo a tribulação que chegou na tua vida? Está vendo? Você está vendo os problemas que chegaram? Eles não são visíveis, não são físicos. Você não está vivendo eles. A Bíblia diz que isso é temporal. Ele está dizendo, busca aquilo que é eterno. Porque não tem como comparar quando a eternidade vem sobre um homem, a tribulação perde força. Paulo não estava brincando, essa leve e momentânea tribulação, esses problemas que vocês estão vivendo não tem importância, ele não está dizendo isso. Ele estava fazendo a comparação daquilo que é terreno e daquilo que é eterno. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz, gera, cria para nós eterno peso e glória. Cuidado para não estar embriagado com as coisas dessa vida, sendo que a tua resposta está lá em cima. Cuidado para você não dar importância para o teu altar, a tua vida com Deus. E esse altar não consegue acessar aquilo que pode produzir poderoso peso de glória em tua vida. Cuidado para não deixar o altar derrubado, como a nação de Israel deixou na época do profeta Elias. E foi assolada, escravizada, destruída em suas emoções. Até que chegou um homem, ergueu o altar, colocou um sacrifício, chamou o que é eterno, e da eternidade veio um fogo do céu, e a nação de Israel disse, só o Senhor é Deus. O problema é que o dia a dia, aquilo que nos cerca, nos rouba de deixar esse altar de pé. Se eu buscar Jesus só para Ele me ajudar aqui e ali, é um altar fraco, cai rápido. Mas se eu buscar Ele porque Ele é desde a eternidade, e quem sou eu? Vem e passa, mas quem é Ele? Eu busco a Ele por quem Ele é. Eu adoro a Ele porque Ele é. Eu me prostro diante dEle por quem Ele é. E aí Jesus fala para o jovem, faz isso. Levanta o teu altar aí. Teu altar está focado nas coisas aqui. Você quer saber o que precisa fazer de bom para melhorar aqui. Aí Jesus até fala algumas coisas. Honra teu pai e tua mãe. Não fala todos os mandamentos, fala alguns. Honra teu pai e tua mãe. Mas está dando uma dica para ele. Jesus não fala nada à toa. Você acha que eu não estou vendo aqui que você está desonrando seu pai e tua mãe? Isso está te prejudicando aqui. Levanta o teu altar, restaura tudo isso aí. Não sei o porquê que Jesus falou justamente isso, mas eu sei que ele era jovem e estava com muito recurso. Ele não ganhou recurso de uma hora para outra. Com certeza, esse recurso veio de família. Então, vai entendendo aí o que possa Jesus estar falando com esse menino. Menino não, com esse jovem, né? Vamos acessar o que é eterno, igreja. Não deixa ninguém roubar isso da tua vida. A tua oração é poderosa. Ora a Deus. Continua buscando a Deus. Porque quando a eternidade começar a tocar a tua vida, quando essa porta for aberta, quando essa porta poderosa for aberta, tocar a tua história, tudo vai ser diferente. Talvez as lutas estejam aí ainda, mas a força do céu para você enfrentar elas vai ser diferente. Vai ser diferente. Oh meu Deus, oh meu Deus. Tem que entrar e possuir a terra prometida. Olha a guerra que é. Levanta o altar, busca a Deus, chama o que é eterno. Chamou o que é eterno. Josué chegou, só ficou dando volta. O que Deus fez? Busca o que é eterno. Vida eterna.
No primeiro século se usava esse termo para se referir à vida após a morte, mas também à vida aqui, quando a eternidade começa a afetar a terra. Jesus pergunta para os discípulos, para as pessoas que estavam olhando ele: o que é mais fácil? Falar para esse homem: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Levanta e anda. Então vos digo: levanta e anda. Ficavam assustados com as coisas miraculosas que viam Jesus fazer. Eternidade. E uma palavra está liberada agora sobre a tua vida. A eternidade está a nosso acesso, que ela alcance a tua casa, que ela alcance a tua família, e que toda palavra contrária que estava tentando impedir você de avançar, caia por terra nessa noite, e a eternidade venha restaurar todas as coisas, venha fazer novamente o céu e a terra ser um em Cristo Jesus, venha fazer novamente os anjos de Deus ter autoridade e liberdade para tocar a tua vida, que a voz de Deus seja liberada, que a voz profética e eterna de Deus alcance a tua história, alcance a tua vida, ative a tua história, que a presença e o poder do alto, o poder do Espírito Santo possa vir sobre nós, que a eternidade alcance a nossa alma, que a eternidade alcance o nosso interior, que a eternidade alcance a nossa vida, e nós possamos avançar com esse poder, com essa força, com essa autoridade na terra, mostrando para os homens que existe um Deus que é vivo. Ele é vivo! Oh, aleluia! Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ele é vivo.